Meu coração tá acelerado. É, tem que ficar. Eu acho melhor você sentar aqui do meu lado. E o copo, vou deixar aqui do lado, então? Sim, porque já tá entrando, ó. A galera tá entrando, o povo chegou. Chega pra lá. Deixa rolando aqui atrás? Pode deixar. E aí, galera? Olá! A gente quase não tá nervoso. Cara, eu tô muito. Coração tá acelerado. Não fala, mas enfim. A gente já tava devendo fazer isso, né? Vou baixar, não? Vai ficar muito alta. Acho que é melhor deixar tocar um pouquinho, né? E depois a gente começa a falar. Então, mas deixa o Felipe entrar. Cadê o Felipe? Mas ele entra. Não, cadê? Só quero que você visse se ele tá aparecendo, só isso. É a primeira vez que a gente faz isso. Onde que a gente vê se ele tá Eu não aparecendo? sei, aí ele pode de repente pedir pra entrar. Gente, é a nossa estreia, a gente nunca fez isso na vida. Então, é tudo muito novo pra gente. A gente tá começando a se acostumar. Não tá muito alto o som? Só um pouquinho. Eu tô fazendo uma coisa, você pede pra eu fazer outra. É um casal, gente. Desse jeito. Pois é. Deixa eu ver aqui no WhatsApp, de repente eu pergunto aqui a ele. Mandei. Quando eu fui mandar pra ele, apareceu o do professor. Ah, legal. Cadê? Cadê você? Vocês vão acreditar que meu coração tá mega acelerado? Pô, eu não consigo nem falar. Quem me conhece sabe que eu não paro de falar, não consigo falar. Pega o cabo, Thiago, ele pra mim, por favor. Toma. Valeu. Madureira. Madureira. Oi. Assim a gente consegue. É a Karen. E aí, Karen, tudo bom? Gente, se por acaso a gente começar a falar e ficar mudo, chama a gente, que é o nervosismo que bate e a gente fica, né? Você quer já ir falando da gente pra poder adiantar? Eu acho que seria bom a gente começar a falar. Deixa a música terminar, que aí dá uma introduçãozinha, fica... Deixa eu ver aqui, peraí. A gente tá acostumado a fazer essas transmissões ao vivo, né? Curtindo, né? A gente fez algumas em Madureira pra página, mas a gente não tinha parado ainda para sentar e pensar, vamos fazer. Aí a gente tava com algumas demandas precisando ser resolvidas, algumas coisas que não dava para esperar nessa quarentena, aniversário do nosso mais novo, o Zuri, não sei se a galera conhece, a gente tem mais um menininho, tem o Zion que é o mais velho, o Zuri que é o mais novo. E aí agora a gente, vamos fazer. Arrumamos uma casa, demos um jeito, quer dizer, Carol, né? E aí de repente a gente aparece nesse espaço, agora falando, né? Conversando um pouco sobre turismo. Olha nós. Olha o que o nervosismo faz com a pessoa, olha só. Olha nós. Aí ele pergunta, tá vendo aqui? Eu não sei se o Felipe já entrou. Não, acho que ele não entrou. Quando ele entrar, a gente fala com ele, a gente vai se apresentando, o tempo vai passando. E a gente vai conversando com quem tá online.
Então, gente, é isso. Boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa transmissão. Boa noite. A gente, desculpa aí o nervosismo, se a gente, por acaso, cometeu algum deslize, vocês deixem a observação aqui no cantinho, que a gente lê rapidinho aí e se acerta. Mas é isso. Eu queria que a Carol começasse se apresentando, porque normalmente eu começo falando, e aí ela poder falar um pouquinho. E aí quando a gente tem um convidado que a gente trouxe aí um padrinho, né? Que tá com a gente para poder bater um papo, vai ser nosso MC aqui. E aí a gente tá com esse projeto de começar a fazer algumas transmissões, algumas pessoas pediram. A gente já tinha essa vontade de fazer essa transmissão sentado, divulgando trabalho, divulgando novos projetos. E aí a gente falou, tem que fazer, então vamos fazer. Aniversário do mais novo passou, então agora é a hora da gente começar a produzir. Vamos Na verdade, Carol. nunca vai ter hora, porque agora o Zuri tá andando que só, mas a gente tem que retomar, né, os trabalhos. Então, bom, eu sou a Caroline Duarte. Para quem não me conhece, quem já me conhece, eu sou legal, tô nervosa, mas eu acho que vai ser uma experiência muito bacana, né? A gente iniciou nosso projeto chamado Guiadas Urbanas, que é uma agência de turismo, um operador turístico, né? Que faz um trabalho de turismo no subúrbio, focado na cultura, focado no patrimônio. E a ideia era trazer um olhar, né? Trazer o nosso olhar, né? Porque só nós que moramos valorizamos o nosso território, né? Por nós pertencermos a ele tem um outro valor bem diferente do que uma outra pessoa que não vive, né? E aí, pensando o quanto o meu bairro era importante, e enquanto outros bairros do subúrbio que eu vivencio, são importantes, as histórias que eu conheci, eu achava que era importante trazer isso como uma forma de registro. E aí, eu e você, a gente se conheceu no curso de turismo, né? Tem uma galera que vai lembrar disso. Por incrível que pareça, foi engraçado, porque eu tinha todo o meu território, assim, né, estabelecido, e o Wilson tinha o dele. E a gente tinha o mesmo pensamento. E aí, acabou que a gente se encontrou, e saiu aí o guiada, saiu o relacionamento, saiu os frutos. Pois é, tem gente que acha que a gente tá junto há uns 20 anos, né? Não, e aí a gente iniciou assim, né? Na verdade, a gente iniciou o projeto com um passeio no centro, até porque a gente visitava muitas rodas de cultura popular, rodas de jongo, roda de samba de roda, capoeira, e aí a gente falou assim, a gente sempre saía, né, junto no final de semana, e a gente falou, caraca, quem é que vai querer conhecer o subúrbio, né? Então, aí a gente tentou atrair as pessoas com as atividades culturais. Então, a gente fazia o agendamento do passeio, do guiamento, né, feito a pé, no território, juntamente com o horário, não justamente no horário, mas um pouquinho antes de começar a atividade cultural. Então, a gente fazia isso para trazer isso como um atrativo, um plus mesmo para o projeto. E aí, quando a gente fez lá no centro, e aí uma vez o Wilson pegou uma cliente e falou, cara, tu quer conhecer mesmo o Rio de Janeiro de verdade? Vou te levar para conhecer a Igreja da Penha. E eu já tava com maior vontade de fazer passeio, mas não sabia como começar, e aí eu falei, cara, vou botar. Aí botei os eventos no Facebook, nós criamos o roteiro de acordo com as nossas memórias, nossa afetividade mesmo, assim, o que era importante nesse território. Fizemos algumas pesquisas também com as pessoas que vivenciam esses espaços, e aí saiu os nossos roteiros. Isso é porque... Peguei o celular. Isso é porque o favelado quer mostrar a favela dele, né? A gente queria mostrar esse território da Penha, queria mostrar o que acontece ali naquela região, porque a Penha é um marco arquitetônico, é um ponto a ser visitado. E a gente viu que isso estava se perdendo, porque não tinha um olhar para a Zona Norte. A nossa preocupação era essa, era mostrar o nosso território, né? O Felipe tem um termo bem engraçado que é o Tijuquistão. A gente quer mostrar o que está do túnel para cá. E aí a gente começou a ver que não tinha ninguém que fizesse isso. E isso a gente, em 2012, começou a trazer esse olhar, foi montando esses roteiros e começou a fazer os roteiros, escrever projetos, se enquadrar em algumas leis de incentivos. Ganhamos a chancela, ganhamos
um projeto para poder trabalhar dentro de um território. A gente trabalhou na escola, que aí foi quando a gente levou guiadas urbanas para as escolas. Um orgulho. E aí, beijo, Bruna. Beijo, crianças. E aí a gente foi vendo que não dava para ficar preso num nicho só, né? Era interessante a gente se diversificar. E a gente foi fazendo isso, foi trabalhando, foi se diversificando. A gente tem, dentro desse projeto que a gente começou a redesenhar aqui, nessa reengenharia que a gente está fazendo, tem muita coisa bacana. Hoje eu conversei com uma amiga lá da Penha que a gente quer começar a fazer esse lance de ter o convidado, falar mais sobre o trabalho dos outros, que é uma coisa que a gente sempre falou desde o início do trabalho, é que o legal é um compartilhar o trabalho do outro, né? É um fazer e falar do trabalho do outro. A gente vê uma disputa muito grande no mercado, e nesse momento que a gente está vivendo aí de quarentena, quem é que não gostaria de poder estar na rua, vivendo a sua vida normalmente e compartilhar da nossa vida, né, em sociedade. Acho que agora é o melhor momento para a gente poder refletir sobre isso, sobre a falta, né, e se reinventar. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é isso, é um divulgar o trabalho do outro, respeitar o trabalho do outro, trazer essa visibilidade positiva, compartilhar coisas positivas, para quando tudo isso passar, a gente poder se encontrar e poder curtir tudo novamente. É aqui que convida? Não sei, vamos descobrir. Carol Acho tá. Carol é o DJ, gente. Ela tá ele aqui. Porque ele não entra, eu tô falando. Adicionar. E tranquilo, está. Casal sabe como é que é, né? No meio do trabalho. Não mete aí. E vai tocando. A gente tem um convidado entrando aí. Ué, era pra. Bota em pé, né? Acho que é melhor. Assim. Não, deixa ele mexer no celular. Não, a gente vai ficar de lado, eu acho. Como é que tá? Nós estamos como? Explica pra gente. A gente colocou nosso celular de lado, a gente não tem muita prática e aí a gente quer saber se tá bom. Instagram é melhor em pé. Tá direitinho? Bota em pé. Viu? Falei? Ué? Peraí. Tem que levantar aqui. Vai, vai ter que. Gente, vocês estão aí até agora com a gente, vendo a gente de lado, ninguém nem pra falar nada. Agora sim. E agora tem que ficar coladinho pra poder aparecer. Vamos falar assim agora. O áudio tá bom? Tá ótimo. Pra mim tá ótimo. E aí, galera, o que vocês estão falando do áudio? Como é que tá? Então, Felipe, a gente estava se apresentando, a Carol falou dela, eu comecei a falar um pouquinho de mim, falando sobre os projetos, sobre as coisas que a gente tem agora para esse momento que a gente está vivendo e o próximo, né? A gente quer voltar a estar na rua, fazer projetos novos, criar coisas novas parcerias e Novos roteiros. Novos roteiros. A gente tem um roteiro que veio através de uma inspiração de um amigo nosso e a gente vai realizar esse roteiro em homenagem a ele nesse ano ainda. A gente tem fé que a gente vai conseguir. E aí a gente quer falar um pouco, né, sobre Madureira. Agora o Felipe tem que falar dele rapidinho. Mas deixa eu apresentar o cara, pô. Porque o cara é blogueiro, é youtuber, escreve conto, ensina a jogar no bicho, é professor, historiador. Meu mano! Então a gente quer que ele se apresente aí. Felipe, seja bem-vindo aí na nossa transmissão. Vamos trocar um pouco de ideia, trocar um pouco de lugar, falar de subúrbio, falar do que a gente gosta. Fica à vontade aí, que o espaço agora é seu. Estou emocionada, viu? Obrigada por estar aqui. Obrigado a todos vocês também. Boa noite a todos e a todas, né? A galera que está chegando aí, galera que já está há um tempo, né? Me atrasei, tive uns probleminhas técnicos aqui na casa, essa coisa de trabalho, produz, enfim. Sou professor, né? Como viu os Carol já adiantaram, né? Sou de história, né? Escrevo também, né? Sou escritor, principalmente conto e crônica, né? São os dois assuntos que eu gosto mais de trabalhar, que eu tenho mais sensibilidade para trabalhar. E sou suburbano, né? E nessa de ser suburbano, né? Sempre tive muito essa coisa do pesquisar sobre o subúrbio, né? Eu acho que fuçando no subúrbio, né? Tentando descobrir coisas novas, coisas legais, né? Eu encontrei o Guiadas Urbanas, né? Eu sou uma pessoa acho que de raríssima felicidade, porque eu no mesmo final de semana, né, que eu tive o primeiro contato com Guiadas Urbanas, eu tive o contato com o Império Serrano Museu Virtual, né? Então assim, no mesmo sábado,
né, aqui no território, aqui em Madureira, eu conheci, né, talvez os trabalhos experimentais mais interessantes, né, entre os mais interessantes que existem no subúrbio. E hoje, né, eu também esqueci de falar, puxo o encontro de escritores, né, ajudo a pensar em encontro de escritores chamado Rolê Literário, né, que acontece dentro do subúrbio e que bebe muito dessa fonte, que é a fonte do Guiadas, né, de valorizar, de pensar território, de pensar a cidade por outras possibilidades, né, que não seja nem a possibilidade da história, nada contra a ciência que bota comida na minha mesa mensalmente, mas que muitas vezes fica muito no passado e perde nesse dinamismo que é o subúrbio, né? O subúrbio que era ontem não existe mais hoje, né? A gente sempre comenta isso, né? Surgiu uma vez no próprio rolê literário, né? Uma discussão sobre bairros, né? Sobre bairros que existiram, bairros que não existem, né? Inclusive dois escritores que estão lá com a gente, né? Que é o Fábio, que é um escritor do Andaraí, e o Flávio, né? Quase uma dupla sertaneja, né? Fábio e Flávio. E o Flávio, que é um gênio também da escrita, um cracaço, ele é do Encantado, né? Então, assim, são bairros que persistem, né, para continuar existindo, né? Eles persistem nesse sentido porque o subúrbio tem esse dinamismo. Todos né? os Santos. Todos os Santos é outro bairro que resiste braviamente, né? Braviamente, Todos os Santos resiste, né? Turiaçu, né? Turiaçu é um bairro de muita resistência e que fica um pouco nessa imagem do Guiadas, né? Falei um pouquinho do Guiadas, né? Hoje eu descobri, né, a gente se conhece há 5 anos, eu acho, né? Que nós nos conhecemos. Eu acho que é isso. 5 anos que a gente se conhece. E hoje que eu descobri, né? Descobri não, mais ou menos, né? Vocês me deram um spoiler antes do encontro do que era por que Guiadas e não roteiro. Aí eu queria, poxa, que seria bacana vocês dividirem um pouco aí, né? Por que Guiadas e não roteiro? Fiquei muito curioso, fiquei curioso para ouvir, eu fiquei a fim de ouvir. Então, quando nós somos guias de turismo, né? Eu não falei isso, na verdade, também no início, né? Eu sou arquiteta e urbanista, sou guia de turismo. O Wilson é... Sou favelado, administrador de Ai, empresas. você é chato. Eu sou suburbana também, tá? Você fazendo isso, cara. Pô, se liga, menina. Eu já falei pra ela, cara, que lá de onde esse subúrbio que ela mora, essas coisas que ela vê na televisão, a gente vê aqui na favela também, cara. Mas subúrbio, dá licença. E favela é favela. Então, e aí a gente, no curso de turismo, a gente aprende vários segmentos, que é o agência, hotelaria e guia de turismo. E a gente aprende as práticas de guiamento. Então, para você se tornar um guia, você tem que fazer um curso de guia de turismo, tem que ser certificado pelo Cadastro, enfim, tem todo um trâmite pelo Ministério do Turismo. E aí nós fizemos o curso de turismo, fizemos um curso de guia, e aí é preciso fazer algumas viagens para você realmente poder tirar a carteirinha. E aí no guiamento existe toda uma técnica para se guiar. Então, o roteiro, a palavra roteiro, ela é mais para te dar um direcionamento. Então, assim... Meio acadêmico também, né? Mas, por exemplo, para eu fazer um guiamento, eu preciso de um roteiro. Então, eu vou montar um roteiro onde eu vou seguir, né? Que seria o meu mapa dos pontos da ordem dos pontos que eu vou apresentar. Então, é isso. O guiamento, né? Seria o guia fazendo o trabalho de apresentar a cidade com um roteiro, né? Turístico já pré-existente, entendeu? E é isso. Aí a gente, quando começou, a gente sempre buscou o diferencial. Eu, no início, queria fazer tudo. A Carol que me puxou, falou, volta para a realidade. A gente tem uma professora que vai ver essa live aqui. A gente tem um caso de professores que são parceiros, deram muita dica, mas tem uma que é chorona, que é a Maria Marta. Então, já vou falar logo, professora. Beijo. Falei o nome da senhora. Ela orientou muita gente. A gente tem a professora Nakamura também, que orientou Patrícia nesse Nakamura. momento. O professor Tobias, o professor Lucas, a gente tinha muita Mas dúvida. Eu vou falar do meu professor de faculdade, que foi o primeiro cara que me indicou para fazer o curso de turismo na época da faculdade, assim, em 2006, com o Mai Garcia, meu mestre. Te amo. E aí a gente começou a gente já tinha essa vontade empreendedora de fazer um negócio do nosso jeito.
mas a gente queria achar um caminho, a gente queria falar, né, fazer o que todo mundo fazia, né, que era estava ali no curso estudando, que era se formar como guia, mas a gente queria inventar uma forma, ter uma forma própria de fazer aquilo. Então, desde o nome, a gente foi tentando. E tudo é muito assim. A Carol fala uma coisa, eu falo outra, daqui a pouco a gente juntou, sai uma coisa. A gente sempre teve essa parceria de estar criando junto, né? A gente até estava falando sobre não colocar live, né? Botar ao vivo para poder a gente valorizar, né, o que é nosso. E aí, isso me fez lembrar quando você falou que isso era bacana. Eu me lembrei de uma situação porque inicialmente, antes do turismo suburbano, hoje tem uma evidência com o nosso trabalho e com os outros trabalhos que vêm vindo e com o apoio também do Sebrae. Mas inicialmente o Sebrae fazia um trabalho de turismo de comunidades, que eles falavam. E aí a gente brigou uma vez numa... Sim. A gente uma vez brigou Brigou não, né? A gente falou assim, poxa, não, é turismo de favela. Vamos ressignificar o termo favela, porque favela até então era algo ruim, negativo. Então, a gente ficou brigando tanto que virou turismo de favela. E aí, agora... Mas tinha uma coisa também, que nessa briga do turismo de favela, a gente algumas vezes se sentiu... como é que a gente pode dizer assim? A gente via que tinha um protagonismo sendo desenvolvido com o turismo só de favela, favela tour. E a gente trabalhava não só a favela, mas trabalhava o subúrbio também. E aí foi onde a gente começou a ver que a gente tinha que ter o nosso espaço, ter o nosso segmento, ter a nossa direção para a gente poder conseguir fazer do nosso jeito. Foi por isso que a gente pensou no nome Guiadas, foi por isso que a gente criou uma forma de fazer o passeio, uma forma de envolver as pessoas, porque o que a gente faz não é simplesmente pegar as pessoas pelas mãos e sair apresentando um bairro. A gente primeiro procura saber qual é a expectativa delas, o que ela está procurando ali naquele bairro reencontrar, e aí com isso a gente conduz essa guiada mais dentro daquilo que a pessoa já traz para a gente, não é algo que a gente oferece. É até engraçado porque o termo guiada, assim, ele é mais espanhol, sabe? Não é muito falado no Brasil, assim. E acabou que tanta gente... Não sei se isso tem um pouco de interferência do nosso trabalho, mas vamos fazer uma visita, ao invés de falar visita guiada, vamos fazer uma guiada, né? Era mais visita guiada. Então, acabou que houve essa subtração. E aí ficou bem legal, porque o nosso nome já estava ali, né? E aí ajudou bastante. Mas eu só queria falar para vocês que a gente aqui vai falar de Madureira, sabe? Não da gente. A gente vai falar de Madureira. O Felipe perguntou, eu falo pouco, né? Falando, a gente tá falando um monte de coisa. E assim, eu quero convidar as pessoas que estão na live que quiserem falar alguma coisa, contar alguma história, porque eu acho que o maior problema que a gente tem dentro do nosso território, do subúrbio, é essa questão da relevância, da referência, né? Eu lembro que as pessoas, quando teve o evento do Território Criativo Madureira pela UF, muita gente ficava incomodada porque só se falava de Madureira, e era da Grande Madureira. E dentro da prefeitura, isso engloba vários outros bairros, como Oswaldo Cruz, Turiaçu, Cascadura, Quintino, enfim. E aí o pessoal se sentia incomodado, porque era tudo Madureira, Madureira, Madureira. Então, fiquem à vontade para falar de outros bairros aqui, viu? Sim. E uma coisa que a gente quer pedir para vocês é que vocês contem a experiência que vocês têm com Madureira. Que vocês contem como vocês conheceram o bairro, quando que vocês estiveram lá, o que vocês lembram, qual é a lembrança que vocês têm. Na medida que a gente conseguir ler aqui, a gente vai respondendo. Se a gente não conseguir responder agora online, a gente tenta responder isso depois. Mas vai ser bacana a gente ter essa interação. Eu queria mostrar uma coisa aqui. Peraí, Carol. Eu queria mostrar isso aqui, ó. Isso é um livro com 45 casos de sucesso do Sebrae. A gente foi convidado para contar nossa história nesse livro. E aí a gente estava com o nosso projeto lá, né? Guiadas Urbanas. Peraí, Carol, só licença. Só quem estava lá com a gente. Isso aqui é a gente falando sobre Penha, sobre um outro território. A gente tem bastante coisa de revista, jornal, umas matérias que saíram. Muita coisa legal para poder contar de história. Mas acho que agora a gente tem que falar de quem fez o aniversário, né? Que foi Madureira. Eu botei um pouquinho da música aqui do Jorge Aragão para a gente poder ouvir. E aí, Felipe, a gente estava falando aqui, conversando, que a gente não se esquece que quando a gente está falando de Madureira ainda, tá? A gente não começou a falar de história, mas a gente vai falar. Mas eu lembro que você falou na entrevista do Unidiversidade, lembra? Lembro. Renato? Você falou assim, o que é o subúrbio para você? É uma extensão do nosso corpo. Lembra disso? Eu lembro muito dessa fala,
porque assim que terminamos o programa, a gente foi conversar, né? A gente ficou lá batendo um papo um pouco, né? Foi um programa bem legal, né? Só para citar um pouco o pessoal, né? Foi um programa que no Universidade foi super bacana, né? Foi Carol, eu, né? Estava olhando Leal, a A Érica, Érica o Takimoto, Leonardo, tava a menina que é poetisa, que é de Nova Iguaçu, esqueci o nome dela nesse momento, tadinha. Né? Não ai, vou. olha, Daqui a pouco o nome surge na cabeça. Daqui a pouco surge o nome me surge na cabeça. E aí a gente falou um pouco, né, sobre o que era subúrbio. Assim que terminamos aquela confraternização lá, aquela brincadeira, o Wilson me puxou de canto e falou assim: se você não usar esse termo, eu uso. Eu comecei a rir, porque eu não tinha preparado. Hoje eu acho que eu vou mais preparado para os espaços, para os lugares quando eu sou convidado, né? Eu faço um briefzinho, acho que eu estou ficando um pouco mais cuidado, graças a Deus. Graças ao chão, mais É bom que a gente cuidadoso, vai aprendendo. né? E também com a própria questão do subúrbio, mas são muito por um acaso. Essa ideia de corpo estendido, né? Essa ideia de extensão. A gente estava falando de Madureira, eu lembrei, né? Hoje o dia foi um pouco cheio e eu acabei não separando, então eu pretendi até compartilhar ela ontem, depois eu posso compartilhar com vocês. Uma crônica que eu escrevi há muito tempo atrás, é uma das crônicas que eu gosto muito. E aí você estava falando da questão do guiamento, né? Da questão do andar, né? Do estado, de ter uma experiência diferente. Eu acho que é a única crônica que eu estou andando, né? De todas que eu escrevi, eu acho que é a única que eu tenho essa imagem do deslocamento. E aí foi um jeito que o trabalho tinha sido um inferno. E aí eu, em vez de descer em Oswaldo Cruz, né? Eu moro em Oswaldo Cruz, eu desci em Madureira. Eu decidi descer em Madureira. E aí eu venho andando, né? Geralmente eu faço o mesmo trajeto nesse Madureira. Eu quebro ali por debaixo do viaduto, que eu gosto de passar na imediação do viaduto Negrão de Lima. Entro pela Carvalho, né? Geralmente faço pela calçada do Império, né? Porque eu gosto de comprar uma cerveja ali lá do Império e fui. E aí eu fui contando isso, né? Eu cheguei no final da estrada do Portela, no final, não, no meio, e aí parei para contemplar a paisagem, né? Sentado num escritório, né? Contemplando a paisagem. Já imagino. E aí eu resolvi escrever, na verdade, eu escrevi meu trajeto, né? E me veio essa imagem, né? Do guiamento. E aí a gente hoje mais cedo falando sobre a questão de quantos lugares tem Madureira, né? Nesse aparecem alguns lugares, né? Assim vai aparecer, né? De lugares mais referenciais, né? O viaduto, né? Que eu acho que é o. Eu tenho uma impressão sobre o viaduto. O viaduto, ele merece. Só o viaduto ele cabe num livro, ele cabe numa live, ele cabe numa história, porque o que ele proporciona de interações com a cidade é incrível. É incrível, né? Quando vocês... eu costumo dizer que Madureira é um shopping a céu aberto, então tem muita coisa em Madureira. E num shopping você vai encontrar essa parte da praça de alimentação, da parte das lojas, da cultura, do teatro, entretenimento. centro cultural. Eu acho Madureira muito mágico. Eu lembro de uma vez começar a fazer uma guiada e começar na Central do Brasil, que é bem bacana. Quando a gente começa de lá, vem de trem da Central, ali você já começa a interação, já começa a contar um pouco da história da Presidente Vargas, de quem foi Pereira Passos, de toda essa intervenção que já existiu lá atrás. E aí você vem pela linha do trem ali, dentro do trem, contando a história dos bairros, mostrando, vou falar um pouco do Engenhão para poder fazer uma massagem no ego de alguém que está aqui na sala, né? A gente passa pelo Engenhão, vem falando pelos bairros, e a gente chega muito rápido. E Madureira é botafoguense doente. É verdade. E aí, assim, quando a gente chega em Madureira, eu lembro de estar fazendo um roteiro desse com os alunos de intercâmbio, e a galera já estava maravilhada. Eles entraram na Central, uma coisa que eles não viram no país deles, né? As pessoas entrando no trem, vendendo coisas, interagindo, e quando o cara desce em Madureira, ele fica maravilhado e diz assim: pô, Wilson, muito obrigado, cara. Tô feliz só de ter feito esse passeio com vocês hoje. Eu falei, tá, mas isso foi só deslocamento. Madureira vocês vão conhecer agora. Quando os caras sobem na passarela, que eles veem aquele mundo de gente numa sexta-feira, 5 horas da tarde, os caras piraram. E assim, é essa sensação que a gente
gostosa que a gente tem de quando tá indo para Madureira, né? A gente não pira como eles de ser colocado, inserido ali naquele espaço de sair de uma estação e estar em Madureira. Mas toda vez que a gente vai em Madureira, a gente para, olha para lado e fala assim, cara, não acredito que eu tô vendo isso em Madureira. E você vira e fala, porra, cara, sair em Madureira para ter esse tipo de coisa. E é em Madureira que a gente encontra essa cultura, que a gente consegue encontrar essa identidade, essa dinâmica do bairro, essa mistura do comércio informal com o lojista, tudo isso, né? É uma mistura bem gostosa. E Madureira também tem uma coisa bem importante, que ela está no centro do Rio de Janeiro. Então, assim, se você quiser se deslocar para qualquer lugar da cidade, de Madureira você tem como. Madureira você não tem o metrô, mas você tem como se ligar rapidamente até o metrô para dali você poder se deslocar. Eu acho bem mágico, né? A Jaqueline falou aqui sobre a Penha. Eu tenho um carinho especial pela Penha por ter crescido ali naquele entorno da Irmandade, mas a Carol me fez entender melhor do que eu já entendia Madureira. Eu vim muito a Madureira quando era criança. Minha mãe vendia doce, então a gente vinha para Madureira para comprar doce no Mercadão e voltar. Então, assim, eu fui descobrindo Madureira ao longo da vida. Eu fui envelhecendo, podendo vir andar solto, né? Sozinho pela cidade. Aí eu comecei a me conectar e conhecer outros espaços. Para mim, já Madureira é uma extensão do meu bairro, né? Porque eu moro aqui do lado, Cascadura. Então, toda a minha referência de tudo que você pode precisar e conseguir está em Madureira. Desde médico, né? Desde serviços até produtos. Isso é que é a coisa mais mágica de Madureira. É você poder encontrar tudo. Madureira tem tudo. Até um shopping, um marco, para poder ter um nome de tem tudo, ele está em Madureira. Quer dizer, Madureira tem tudo. Acho que essa é a melhor definição para falar sobre Madureira. Então, Felipe, você quer que a gente fale sobre os pontos que a gente costuma... Eu fiquei nessa coisa dos pontos, e aí comecem como a guiada, né? Começa ali pelo viaduto, né? Fala um pouco. Como imaginar, né? Imaginar a gente chega no viaduto, acho que é bem legal, né? Acho que vocês têm umas histórias bem interessantes, das histórias, né? Sobe a passarela, a famosa passarela, alguém levantou aí a hipótese da passarela, que eu acho maravilhosa também. A passarela de Magno, né? Agora é a passarela do Império. Sim, de Magno. Era Magno, né? E assim, ainda é Magno e até era o quê? Tinha um clube também, Magno Futebol Clube, não era nem acho que tinha um clube, tinha um clube de futebol, não tinha? Magno Futebol Clube? Eu só conheço Madureira mesmo. Não, mas eu acho que sim, ou é o Fidalgo, acho que é o Fidalgo. Fazendo confusão. Mas assim, quando a gente fala do viaduto, né? O viaduto tem muita história, até porque quando a gente fala de Madureira e fala de mercado, todo mundo pensa que o mercado nasceu ali em Madureira, né? Só que nasceu onde ele está hoje. Mas não nasceu. Então, assim, assim, esse espírito de comércio mesmo começa lá no Campinho. Lá no Largo do Campinho. A nossa referência de estudo é do livro do seu Ronaldo, né? Um abraço, seu Ronaldo. Que estava lá no dia que a gente conheceu também, Felipe. O seu Ronaldo estava lá. Aqui, vocês conseguem achar em PDF. Tem PDF no Google. E aí ele explica que começa lá no Campinho esse comércio depois se desloca para Cascadura com a construção da linha férrea, né? Em 1858. E aí rola um comércio bem grande em Cascadura nesse período, até que, com a história do desenvolvimento de Madureira, esse comércio ele vai se deslocar para Madureira, exatamente onde fica o viaduto Negrão de Lima. Esse comércio está todo ali. Quer dizer, Madureira, parece que Madureira não tem o centro, assim, como a cidade tem o centro da cidade, a gente não tem o centro de Madureira, mesmo porque Madureira tem 3 lados, né? E agora com esse corte do BRT, sabe-se lá quantas vezes a gente ainda pode dizer que Madureira foi dividida. E é interessante, assim, quando a gente fala que esse mercado, ele passeou por esses territórios, é interessante que em Cascadura, por exemplo, aquele trecho ali do finalzinho da Praça do Amparo, ele ainda é muito vivo o comércio ali.
É o tipo do comércio que ele não acaba com Madureira, mas ele atende a população tranquilamente. E, inclusive, teve até o fechamento ali do comércio nesse período. Então, assim, mostra que tem uma força. E aí, quando isso já em 1914, mais ou menos, já é século XX, quando esse mercado chega ali no território onde é o viaduto, que o viaduto ainda não existia, rola esse comércio ali, aí quando vem o viaduto, ele é transferido lá para onde é hoje o Império Serrano. Então é interessante a gente pensar no bairro e pensar nessa forma do comércio e pensar nessas mudanças de uso, né? Porque onde era o viaduto era o comércio do mercado de Madureira. Aonde hoje é o Império Serrano era o Mercadão de Madureira. Mas isso mostra como é um mercado vivo, né? Como é algo que não é um tipo de mercado estático, parado e preso. Parece que esse mercado, o mercadão mesmo, ele foi se movimentando e foi abrindo outras possibilidades dentro do bairro, a ponto de hoje você ter não só o viaduto, não só o Império, você tem esses pontos com cultura e com comércio, com outros serviços. E aí, assim, não sei se vocês já repararam lá no Império Serrano, na quadra, tem um pedaço que parece um camarote, que são vários nichos assim, já viu? Você lembra, Felipe? No canto esquerdo da quadra. Isso. Esses nichos era onde rolava, na época rolava o comércio ali. Como se fossem pequenas barraquinhas, entendeu? Aquela parte antiga do Mercadão de Madureira, lá atrás onde tem a parte do hortifruti granjeiro, lembra muito essa parte do Império, porque até o verde, né, da pintura da parede, lembra um pouco o verde do Império Serrano. E assim, quando a gente fala de viaduto de Madureira, voltando para o viaduto, é interessante falar de todos os usos que é feito embaixo do viaduto, né? A gente vê muito viaduto na cidade, virando espaço para população de rua, mijódromo. Vazios urbanos. E aí, o legal do viaduto de Madureira é que você tem CUFA, você tem a Praça das Mães, que eu chamo de terreiro do viaduto. A gente tem a Conlurbe. Então tem todo um uso. O reggae da Kombi ali do lado. Bem conduzido, bem trabalhado embaixo do viaduto. E aí o nosso passeio... Oi? Não, vai. Sobre o viaduto, dessa relação de terreiro, de terreirização da vida, né? Coisas que eu vou estudando, eu acho que uma das questões mais imprescindíveis, né, para as religiosidades afro-brasileiras ou afro-diaspóricas é que o terreiro ele não precisa de um templo. O terreiro é onde eu estou. Né? Então, por exemplo, a praia é um terreiro quando um grupo de pessoas se junta ali. Uma encruza pode ser um terreiro ou pode ser apenas o entroncamento de duas ruas. O que define o terreiro, né, o que define a terreirização é o uso. Eu acho que o viaduto Negrão de Lima é terreirializado. A partir do momento em que você não dá um uso para ele, em contínuo. Né? Ele é um terreiro existencial, ele tem um uso contínuo. Você vai passar de dia, você não vai ter o mesmo movimento, mas você tem um amigo lá que vende livro, tem uma barraca de flores. Você tem um movimento contínuo e você vai ter à noite, né? Não falo só do movimento cultural. Eu acho que ele não permanece só por causa da... Né? Não é não é só porque acontece uma roda de jongo. É uma simbiose mesmo. Acontece. O charme aos sábados não é só porque você tem uma roda de capoeira, né? Porque você tem encontro de torcidas organizadas e sempre foi um ponto de encontros. Ele é um terreiro por tudo isso. E algo, né, que aí para mim já transita entre o sincrético e o não sincrético para mim, né, o religioso e o não religioso, é porque ele se coloca como um mercado. Ele é o lugar de passagem porque ele é um lugar de compra e de venda. Ele é um lugar de troca. O que é o mercado? Espaço de troca. Né, eu gosto muito quando eu viajo, né, quando eu vou a outras cidades, eu fico naquela fúria de um mercado, porque eu gosto do mercado da cidade. Eu gosto do mercado. Eu acho que o mercado é o lugar que a cidade está de uma forma mais pulsante. E para mim o viaduto Negrão de Lima, ele carrega dessa ideia da venda, da troca. Não é só uma venda monetizada, mas é a troca. Quando você vai numa roda de jongo, você é compelido a bater palmas, ainda que você não jongue. Eu sou do time que não jonga. Não, não sei, viu? Você ainda não me ensinou. A gente vai conversar. Ó, eu tenho você e tem mais duas meninas aí na sua casa que
vão ter que ir pro jongo e vão ter que dançar, entendeu? Não fica nessa de que, não sei, vamos, olha, cara, na casa de jongo da Serrinha tem aula para adulto, então assim, desculpa, ela não tem mais. Verdade. Sempre do tempo. Não dá o tempo. Ficar em casa descansando. Quando passar a epidemia, eu nunca mais vou querer ficar em casa descansando. Então, isso vai ser... Você vai descansar mais um pouco. A gente vai te ensinar, Lorena. Tô vendo a mensagem aí, hein? Tem uma galera. A gente vai fazer... Bom, tem muita surpresa ainda aqui para acontecer nessas nossas transmissões. De materialização, né? Acho que o Império também, aquela área do Império, é uma área muito comercial também, né? O Império é uma coisa que eu acho que espremida dentro do campo comercial. E ainda é estacionamento. Eu, quando preciso ir lá resolver alguma coisa, quando eu não paro no Polo 1, que também já é um polo, é um mix de coisas ali naquelas torres, eu paro no Império para poder resolver tudo, para poder sair dali mais rápido. Poder ir do outro lado no Mercadão sem ter que atravessar para o outro lado de carro. Então a gente consegue fazer tudo ali assim, bem, bem próximo. E, bom, mas o quê? Tá Posso sair do viaduto? Não, ele já está no Império, já chegou no Império. Uma coisa... Atravessa... E aí, como é que faz, né? Vamos, já que vocês são... A gente... Tem três lados de Madureira. 3 lados. E aí vai pra onde? Tá no meio, no meio. Vai pra onde? Então, olha só o que acontece. A gente, como é um passeio guiado a pé, a gente precisa primeiro conversar com o que está fazendo o passeio para entender qual é a expectativa que ela está esperando do passeio. Isso é muito importante quando a gente recebe as pessoas no viaduto e a gente faz essa roda de conversa, a gente já começa a entender isso. A dinâmica que a gente vai seguir de acordo com o que as pessoas apresentam para a gente como memórias afetivas. A gente faz a guiada, ela não é um passeio que eu vou te levar para você ver monumento. É para você ter encontro com a sua memória, com aquilo que você já viveu. E, peraí, calma. E aí, quando você fala, mas eu nunca estive em Madureira. E aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou conduzir isso, eu vou conduzir a pessoa que não tem essa memória construída dentro de outras memórias, mas de uma forma suave, para que ela possa viver e pensar, nossa, então era assim. Ter uma ideia de como foi a vida daquela pessoa que vive no bairro. Então, o nosso primeiro guiamento, assim, que iniciou, a gente tentou contemplar todos os lados. Lógico que não conseguimos. Nossa, né? Foi cansativo demais. Porque são 3... Os bairros suburbanos geralmente são cortados pela linha do trem. Geralmente tem só 2 lados, né? Então, geralmente é o lado A e o lado B, um exemplo. E Madureira não. Madureira tem o lado do Tem Tudo, tem o lado do Mercadão, tem o lado do shopping, o lado do Império Serrano Portela, enfim. E agora a gente vai chamar o lado da Casa de Jongo. E a gente não tinha nem o BRT nessa época. E aí, não, já tinha BRT. Já tinha BRT? Já, claro. E aí, o que acontece? A gente começou o passeio na estação, fomos lá para o outro lado. Pegamos ali Domingos Lopes para poder fazer o trajeto aonde o trem dava a volta, na estação Dona Clara. Porque a gente pesquisou e quis mostrar a questão do nome Madureira, porque existiu alguém que era o Madureira, o Lourenço Madureira. Então a gente pesquisou e queria ver aonde que tinha esse desvio de trem. Aí a gente foi, nessa que a gente foi, a gente achou o trilho no chão. Então, assim, é quase um desbravamento, entendeu? Mas você imagina, se um lado só já é cansativo, imagina você fazer 3 lados. Aí fomos, comentamos sobre o pagode da Tia Doca, porque não era tão perto, mas era do mesmo lado. Aí fomos lá para o outro lado. E nessa de conversar com os participantes do passeio, eles vão dando as impressões, aí eles vão falando o que eles curtem, o que eles já foram, e aí rola uma troca muito bacana durante o passeio. E aí nós fomos para o outro lado, e dali a gente pegou viaduto, demos a volta, pegamos viaduto, não, como é? Fomos para o viaduto, não é isso? Uhum. Viaduto, aí fomos para o Império Serrano, aí atravessamos, fomos para o Shopping dos Peixinhos, né? Não sei se o pessoal conhece o Shopping dos Peixinhos. O Shopping dos Peixinhos é o Shopping São Luís, que eu chamo de Shopping dos Peixinhos porque desde que eu sou criança é o Shopping dos Peixinhos, né? Você conhece, né, Felipe? Conheço, pô. Conheço. Até o Caio conhece. Agora falta só o Zuri conhecer, porque o Zuri tá em cativeiro desde que nasceu, coitado, com essa quarentena do coronavírus. E aí,
a gente faz o passeio ali pelo Chapo dos Peixinhos e mostra o quanto Madureira é permeável, né? Assim, por suas galerias. E aí a gente vai acabar saindo lá no meio da estrada do Portela, e aí a gente faz um roteiro que vai, já passamos já pelo Império Serrano, vamos para a direção à Portela, da Portela passa pelo Shopping de Madureira, ou Madureira Shopping, e Parque Madureira e atravessa para o outro lado para chegar no Mercadão, porque tem uma outra passarela lá depois do Parque Madureira. Que a gente ali também tem a possibilidade de ir à Portela, que você já está ali no shopping, você pode ir Portela e Parque, mas aí quando você vai para o outro lado, que é o lado de Madureira, quando você chega no Mercadão, o Mercadão, como você falou, tem tanta coisa para falar que a gente pode fazer um roteiro dentro do Mercadão. É uma infinidade de roteiros, até porque o viaduto tem espaço para pedestre atravessar. Então, assim, já teve roteiro que a gente começou no viaduto e foi direto pro Mercadão. E é uma outra vista. É uma versatilidade muito grande. Porque... Entendeu? Oi? Viaduto Negrão de Lima, que vocês estão falando, né? Isso. E aí você vai fazer o roteiro do viaduto pro Mercadão. Aí você vê a igreja Santo Sepulcro, você vê... a igreja de São Brás. Você vê o espaço do Baile Charme de Madureira. Entendeu? É uma outra visão. É assim, Madureira te dá uma diversidade de roteiros com visões completamente diferentes, com ângulos completamente diferentes. Sem dizer que a paisagem também muda muito. Se você atravessa pela passarela, é uma visão. Se você atravessa pela passarela do parque, é outra visão. Se você atravessa pelo viaduto, e aí você consegue ver, a Carol estava falando sobre as igrejas, né? Você ainda consegue ver a igreja de São José lá em cima, branquinha lá, e é um lugar que a gente, assim, quer desbravar, a gente quer poder acessar, mas, assim, quando a gente passa por ali, para aquela parte do viaduto, que você chega do outro lado ali, você já vai vendo que Madureira, ela vai se transformando, mas continua, não perde o seu estilo de ser, né? E eu lembro que a gente fez um passeio com esses alunos de intercâmbio, e a gente entrou no Mercadão, e teve uma menina que era porto-riquenha, e ela perguntou pra gente, nossa, mas aqui no Brasil a santeria está toda à mostra, lá no meu país a gente não consegue ter acesso. Ela achou muito curioso, e foi bem interessante mostrar o que você falou, né? O sagrado e o profano, no mesmo espaço, se respeitando. Então, assim, e isso foi bem interessante de ver e viver. E quando a gente visitou as lojas, cara, eles ficam maravilhados. Quando a gente entra no Mercadão, a gente começa a falar com as pessoas das lojas, a gente começa a mostrar para o turista ou para o visitante, né, o morador, quem são aquelas pessoas que aquele comerciante, que ele pode contar um pouquinho da história da vida dele, que ele conta a história do pai, aí conta uma história, sabe, aí aquela história, aquele guiamento deixa de ser só nosso. A gente consegue conectar dois mundos que não se conheciam para poder ficar ali, a gente sai e fica contemplando. E a gente começa a absorver, a aprender mais. Madureira é uma aula. E aí, assim, já estando do lado do Mercadão, a gente tem a Casa de Jongo, né? Que agora tem um espaço que fica ali na rua do Compositor Silas de Oliveira, que é um espaço mágico, né? Falar da Casa de Jongo. Não, falar do... O jongo praticamente foi o que me trouxe para esse mundo todo, né? Mas a casa... Vou te levar, Lorena, calma. Do turismo. Mas, assim, a Casa de Jongo, o mais importante da Casa de Jongo são as pessoas, assim, sabe? Sim, mas desde que a gente não tinha Casa de Jongo, quando a gente subiu lá na balaiada com o Felipe. Você lembra quando a gente chegou no samba lá no Samba da Serrinha? Como que a gente foi recebido, a forma que a gente foi tratado, assim, antes parecia que eles tinham aquele espaço ali e era tudo feito com muito carinho, um espaço apertadinho. Eles aumentaram o espaço e aquela essência não se perdeu. Aquele jeitinho, sabe, de Madureira não se perdeu. E aí, quando a gente leva as pessoas lá, a gente consegue mostrar para as pessoas exatamente isso. Posso mandar um beijo pro pessoal da Casa de Jongo? Pode. Um beijo da Damiana, Lazida, Eli, Suelen, beijo para todo mundo da Casa de Jongo, morrendo de saudade. Meu doido para voltar. Andréia, Luana, onde? Então, e aí, assim, o legal da casa é que eles têm esse espaço grande, espaço maravilhoso, com uma estrutura, mas não perdeu a essência. Você chega num centro cultural daquele, você tem a sensação de estar em casa. A gente fez a gravação do programa lá juntos e a gente percebeu que a sensação que a gente tinha que estar em casa. Por falar desse programa do Universidade, Felipe, cara, o que foi a gente conversando naquele sofá, contando os causos suburbanos?
Cara, tinha que ter filmado aquilo se perdeu. Lembra? Não se perdeu, tá na mente de vocês. Eu sei, digo assim, cara, dava um baita de um making-off. E foi muito legal porque assim, é um momento raro do mundo em que você consegue juntar dois defensores de cascadura. Cascadura, eu tô começando aqui, a cascadura vai dominar o mundo. Né? Só Vai. Mete cascadura. A gente Eu tem quero como? assim comigo de cascadura, Felipe. Carol, né, representante de cascadura. Leandro Leal, escritor, né, o meu parente é de cascadura. André Gabé da Cascadura e Engenheiro Leal. Verdade, Ou seja, Engenheiro Leal. Bem próximo. Engenheiro Leal. Nos últimos tempos, né, produzir pensadores, assim, pessoas que discutem e defendem cascadura. Você não pode, né, falar de cascadura. Eu acho que eu fiquei tão. Acho que foi uma espécie de praga que vocês me rogaram. Porque eles vão Morar em cascadura. Quase isso. A resenha de escritores, a primeira, foi em Cascadura. Foi no espaço do coordenador mundial, que era o Suburbuco, onde rolaram alguns eventos uma parte dos eventos do Viradão Cultural Suburbano do ano passado foi a parte de literatura, foi o quintal literário, foi lá. E aí, o rolê literário, né, que a ideia a princípio era rodar a cidade, né, se constituir, a gente saiu de lá, foi acolhido por um outro lugar, que é o Bar do Papa, que fica ali próximo na Rua Cândida Bastos, e continuamos, tipo assim, né, a gente hoje é quase que móvel do Bar do Papa, né, o Bar do Papa é um bar que a gente chega, abre geladeira e pega, Papa, anota pra mim, né, é um lugar super aconchegante, né, acho que se for uma praga, foi muito bem rogada, porque assim, é um lugar que eu passei a entender melhor a dinâmica do bairro. Mas essa questão do subúrbio, né? A Carol fala muito sobre isso, sobre a gente não conseguir ter a dimensão dos bairros de subúrbio, onde é que ele começa, onde é que termina. E tem uma coisa, né? Cascadura ninguém fala, mas que a Cascadura, na verdade, tem 4 lados. Porque é um X. É o viaduto e ele é do trem, assim, ó. Olha no mapinha. Assim. É assim, ó. É meio esquisito, é meio... São 4 regiões. Sim. Mas aí, uma coisa interessante... Revelação, que só cascadurense sabe. É uma coisa interessante que a região, né? Tanto Cascadura quanto Madureira, a importância que o viaduto tem para esses espaços, porque não são espaços vazios. Embaixo tem rodoviária, aí você tem um comércio ali desse nosso lado aqui. Quando você passa para o outro lado, né? Você tem outra rodoviária, você tem comércio, você tem um hospital que algumas pessoas não sabem, mas a série Sob Pressão, ela é filmada em Cascadura. A gente, quando faz o roteiro, a gente leva as pessoas para conhecer o hospital. A série Suburbanos, né? Não, é o Vai Que Cola, o filme. O filme Vai Que Cola, né? Tem um casamento que é feito na igrejinha. Então, assim, são coisas que as pessoas acabam não sabendo e passam por ali sempre. Não, e aqui demais, tocar o sino da Igreja Nossa do Amparo. Eu sempre sei quais são as horas, né? Sei que são 10 horas da manhã, sei que são 3 horas da tarde, sei que são 3 horas da noite. É o máximo, eu adoro. Isso é legal, né? Os bairros ainda tem... Mas eu sei que Cascadura é muito bom, gente. Vamos falar de Madureira, por favor? Tá? Depois a gente faz uma live de Cascadura. Vamos lá. Para deixar a galera aí com água na boca. Para deixar a galera aí cheia de água na boca. A gente conhece o Jongo, né? Aquele lugar que é sagrado não só por sacralizar qualquer coisa, mas pela sua importância para a cidade, pela sua importância para a construção de cidade. E aí termina ali, ou tem outro rolê, sai dali, corta para outro lugar, como é que faz? Geralmente, como eu te falei no começo, a gente termina sempre numa atividade cultural. Então, assim, se tiver alguma coisa na casa de Jongo, vai rolar de ficar por lá, entendeu? Agora, quando é só para conhecer, aí a gente geralmente, assim, se quiser fazer o passeio para lá, a gente leva. Geralmente é o último ponto, porque é mais distante, entendeu, amigo? É mais distante de todos. Mas é interessante porque é um lugar que você recupera o ânimo, você tem uma estrutura bem bacana para poder oferecer um ponto de parada para as pessoas.
como a questão do banheiro, a questão de poder... Alimentação. O acolhimento da casa de João, não tem o que falar, entendeu? O café da Damiana, eu sempre falo... O café da Damiana é horrível, mas eu sempre vou lá beber. Toda vez que eu vou lá, eu bebo, até acabar, mas é horrível. Mentira, ele fala isso, mentira. É maravilhoso. A recepção lá é sempre divina. Então, assim, ali é um lugar que a gente deixa as pessoas ficarem à vontade, criar suas próprias conexões com o espaço, porque, assim, a gente não quer que as pessoas façam o passeio com a gente e fiquem independentes da gente. A gente apresenta o bairro para que ela possa ter acesso. Desmistificar e dizer para ela, tá vendo? Você pode acessar, você pode vir de trem, você pode vir de metrô. Pessoas que fazem roteiro com a gente, que vêm da Zona Sul de metrô, muitas vezes pegam um carro de aplicativo, ou então vem de ônibus, vem de van. Tem de tudo, cara. E aí a gente poder mostrar para as pessoas, apresentar a cidade e dizer para ela o seguinte, olha, você pode andar pela cidade. E é por isso que a gente não tem só esse roteiro de Madureira. A gente tem todos os outros roteiros com essa visão, que é para as pessoas poderem entender que não só o turista pode andar pela cidade, mas eu que sou morador, eu também preciso conhecer. Tem lugares que eu preciso me permitir. A Jaqueline postou aqui que ia na Igreja da Penha quando era criança. Cara, se tiver com um guia local, se você tiver com uma pessoa da região, se você vai visitar. Não, isso aí tem que ser falado, né? Porque é importante. Quando a gente iniciou o trabalho, e essa coisa da Igreja da Penha, que teve, durante muito tempo ficou lá sob o comando dos traficantes e tal, muita gente não ia mais na Igreja da Penha por medo, né? E aí todo mundo que vinha falava assim, poxa, estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou retomando, depois de muito tempo, o território. Então, eu vejo o nosso trabalho como guia, dentro do território suburbano, um trabalho de ressignificação, né, desses espaços, que já foram marcados pela violência de alguma forma, foram marcados por reformas urbanas de outras formas, né, como, por exemplo, a gente vê aí o BRT arrasou com boa parte de muitos bairros, quase que o Cine Vaz Lobo vai embora. Se o pessoal não brigasse pelo Cine Vaz Lobo, ele tinha ido embora no BRT. Pô, mas de Olaria também correu esse risco. Então, assim, realmente é um trabalho, eu vejo como um trabalho muito assim, de engajamento, de ressignificação desses espaços. E uma coisa importante que a gente viu, quantas pessoas vieram nessa nossa energia e começaram a desenvolver roteiros além do centro e zona sul. Tinha-se um olhar muito... parecia uma fixação sobre centro e zona sul. A pessoa vinha conhecer a zona norte, fazia um passeio no teleférico do Alemão e voltava. Era centro e zona sul. Mas ainda assim, eu acho que é importante frisar aqui, porque a gente viu que as ações de guiar nesses territórios para alguns espaços foram assim como é que eu vou explicar? De transformação, né? Por exemplo, o Shopping dos Peixinhos, quando a gente chegou lá, não tinha nada, era só os peixinhos, a galeria, como ele é em si. Aí depois, quando eu falo nada assim com relação a dar apoio à parte turística. Aí, de repente, botaram Wi-Fi, botaram placas em inglês e português. Então, assim, foram melhorando a recepção, né, de outras pessoas. Foram vendo que realmente já estava existindo os passeios. E aí, aonde que eu quero chamar atenção aqui? O trabalho existe, a gente tem todo um trabalho para poder trazer, não trazer de volta, porque isso já está lá, mas de rememorar essas histórias, de falar da dinâmica desses espaços, de reapresentar esses espaços, de trazer um mergulho, uma imersão, uma vivência nesses territórios, na cultura desse território, mas é importante também, a gente sempre mostra os espaços que são considerados vazios urbanos desses espaços. Por exemplo, Tem Tudo hoje, ele parece um shopping fantasma. Isso é muito ruim. E aí, assim, precisamos brigar para que esse espaço vire algo para nós como era na época, um espaço de lazer, de serviços, entendeu? Que não vire mais uma igreja, né? Porque nós perdemos muitos cinemas por causa da igreja. Então, assim, a igreja precisa existir, assim como qualquer religião, mas também precisamos manter os equipamentos de cultura, de lazer, de educação. Um exemplo dentro de Madureira mesmo é o parque. O parque era uma horta. E é o segundo parque mais importante que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Está acabando a nossa live. E a gente tem o Parque de Madureira. Gente, bom, que vocês só para poder finalizar, a gente também tem o Polo 1, que é muito importante. A Portela, que a gente não falou dela, mas ela fala por si, né? E o parque, né, que a gente não falou dele, mas... É isso, gente, ó.
Vou deixar um Muito beijão. obrigada a todos Obrigado. que Eu vou vieram. fechar, que é pra gente poder